Pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026. O ano já vai longe, né? Já diria o provérbio. E nós estamos aqui para acompanhar os movimentos de um ano que começou de maneira absolutamente conturbada. E hoje nós vamos falar sobre os efeitos de duas leis da física sobre o noticiário político. A primeira lei você conhece, eu tenho certeza, é a terceira lei da termodinâmica. Toda ação gera uma reação igual em sentido contrário. E a outra lei da física é a segunda lei da termodinâmica, a chamada lei da entropia, aquela que fala que quanto mais o tempo avança, mais os sistemas tendem a entrar em caos. E há um momento em que a energia disponível dentro do sistema não é suficiente mais para reorganizá-lo. É o caso do Banco Master, né? Nós vamos falar sobre a aplicação dessas duas leis e como é que jornalistas e influenciadores se prestaram a um serviço de enganar as pessoas de maneira drástica e hoje, agora, nesse momento, depois de descobertos, tentam negar absolutamente tudo que andaram fazendo aí na internet para convencer você a botar o seu dinheiro numa espelunca chamada Banco Master, que agora tem uma conspiração no Brasil de gente tentando salvar, desde influências de pequeniníssima importância até ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. É a história central do nosso programa de hoje, mas tem muitas outras informações. Tem a situação lá na Venezuela, sobre a qual nós vamos falar agora, a exigência de 50 milhões de barris de petróleo feita por Trump, a nova presidenta, a presidenta interina lá da Venezuela, e tem também todas as implicações da guerra retórica que os Estados Unidos agora travam em nome do combate ao narcoterrorismo, né? Então, é sobre isso o programa de hoje, e eu quero falar pouco aqui, porque eu quero deixar todo o tempo que eu tiver disponível para os assuntos que nós vamos tratar aqui, que não são pouca coisa. Por isso, já vou chamar o meu companheiro Alex Amorim para falar aqui um pouquinho sobre futebol, porque faz tempo que a gente não bate um papinho sobre futebol, e hoje não temos jogo, mas assunto temos, né, Alex? Isso mesmo. Começar por onde? Isso mesmo, bom dia, Panuso, como você está? Você que decide, Panuso. Você quer falar sobre a crise no São Paulo, sobre o Neymar, Panuso? Você decide. Vamos falar sobre o Neymar, então, para o pessoal acordar logo com um soco no estômago. Fala aí, Neymar tem contrato agora até o fim de 2026, é isso? Isso mesmo, o Santos ontem anunciou nas suas redes sociais a renovação do craque Neymar ali até 2026. Lembrando que o contrato do Neymar era até o meio desse ano, porém o Santos conseguiu essa prorrogação do contrato do astro brasileiro, que a gente pode dizer assim, que o Santos está montando um time ali que não vai ter muita marcação nem nada, anunciou o Gabigol e vai ter o Neymar. Pode ser que contrate o Rony, um ex-jogador do Palmeiras. Então o time do Santos tem essa grande informação aí para a torcida do Santos, Panuso. Mas o Neymar foi contratado para jogar futebol ou para tratar do marketing do Santos, hein, Alex? Então, Panuso, eu acho que é para tratar ali do departamento médico do Santos, que ultimamente o Neymar virou mais um médico do que um atleta de futebol, Panuso. É isso aí, a saúde frágil, né, desse menino. Sim. Enfim, menino não, já é um senhor, né? Isso mesmo, nosso menino Ney, tão adorado por muitos, Panuso. Então o pessoal do Santos fique feliz aí, tem um craque mundial, né, Neymar aí, ó, que vai com certeza dar muitos. Quantos gols ele deu nessa última temporada agora? Eu me lembro que ele fez 3 numa única partida, acho que foram só 3, né, Alex? Então, Panuso, eu não tenho o número aqui preciso dos gols que ele fez, mas teve um jogo que ele marcou um hat-trick, se eu não me engano, foi com o Juventude. Marcou o quê? Um hat-trick. What does it mean? O que é isso? É quando o jogador faz 3 gols ali na partida, então ele fez 3 gols ali, se eu não me engano, foi contra o Juventude, e foi um jogo que foi importante porque garantiu ali a permanência do Santos na Série A do ano passado, Panuso. Mas precisamos lembrar aqui também, né, que desde que o Neymar chegou ao Santos, o time só descamba, né? Quase foi por um triz que não foi rebaixado, enfim, tudo bem. Tomara que o Neymar comece de novo a jogar futebol. Porque se não jogar... Chegou a informação aqui que foi 11 gols no ano de 2025. 11? Isso. Ué, então foi muito gol. Na minha conta aqui foi muito menos. Tudo bem, eu também não entendo nada de futebol, não tenho obrigação de ficar lembrando dessas coisas. Mas se você falou que são 11... E deve ter um santista aí te assessorando do lado, né? Não, pior que não é o santista, é o Anderson, o corintiano roxo aqui. Muito e ele bom. falou que é um gol a cada um mês. Um gol por mês, tá bom. Isso. Melhor do que lá nas Arábias, lá onde ele fez um gol durante 2 anos, né?
Isso Tá bom, mesmo. Neymar, bem-vindo então ao Santos, o Neymar, aí que ele alegre muitos santistas com a sua grande habilidade para jogar futebol. Agora vamos falar do São Paulo, porque lá no São Paulo, caso de polícia, hein? Essa história do Casares recebendo dinheiro por fora, depósitos fracionados na conta corrente, o que é isso, Alex? Então, Panuso, ano passado saiu a notícia que a esposa estava no meio de uma disputa ali, porque ela estava passando os camarotes que eram dos sócios para terceiros, e nisso estava ela e o diretor da base do São Paulo envolvidos. E ontem, Panuso, saiu a notícia que o São Paulo marcou para o dia 14 de janeiro a votação do impeachment do presidente do Júlio Casares. Lembrando que a sessão será secreta para o afastamento e são necessários 2/3 dos votos dos conselheiros para o impeachment do mandatário ali do São Paulo. Lembrando que, se aprovado, Panuso, o caso ainda será levado à Assembleia Geral dos Sócios, que decide se vai ou não suspender o presidente do São Paulo. Lembrando que o pedido de impeachment ali foi protocolado em 2025 pelos conselheiros do clube, motivado pelaquela acusação de irregularidades da exploração de um camarote que não pode ser repassado para ninguém, e também por movimentações atípicas na conta do mandatário ali de São Paulo. Lembrando que ele falou que antes de ser presidente de São Paulo, ele tinha um cargo importante, e por isso essas movimentações de altos valores, Panuso. E me conta uma coisa, o que o Casares falou? Ele me parece que falou que recebeu uma parte desse dinheiro, que é dinheiro fracionado, a título de prêmio por vitórias do São Paulo. Não foram tantas assim também. Se eu bem me lembro, o São Paulo teve muitos empates do ano passado, né, o Alex? Vitórias foram bem poucas, né? Sim, lembrando que o São Paulo, Panuso, nem tá disputando muitos jogos importantes, não disputou nenhuma final, querendo ou não, então essa informação pode ser um pouco falsa pelo ex-presidente, e tá algo muito estranho, Panuso, porque o São Paulo virou caso de polícia e o Corinthians está pagando suas dívidas, então 2026 começou diferente no mundo do futebol com as nossas informações, Panuso. Muito bom, tá ótimo então, tá vendo? Não temos jogo, mas não falta o que falar sobre o futebol, porque afinal de contas o futebol é um espelho da vida aqui no Brasil, né? E Isso como mesmo. nós vivemos num país matizado pela corrupção, tá aí mais um escândalo para você aí no São Paulo agora. Isso Beleza, mesmo, vamos Alex. lá, Panuso. Valeu, obrigado, Alex. O Alex continua com a gente aqui, ele é o meu diretor querido de TV, né? E agora nós vamos tratar da meteorologia antes que eu mostre para você as manchetes do nosso site aqui, enquanto a gente esquenta a audiência. E olha, você não perca o programa de hoje, na segunda meia hora, nós vamos tratar de um assunto gravíssimo, tá? Que é como se mobiliza um recurso na internet para te enganar, tá? Para te enganar, supostos especialistas assim, que na verdade estão tomando dinheiro de gente corrupta e safada para que você perca o seu dinheiro, tá? Daqui a pouco, Daniel Vorcaro, Banco Master e uma malta de influenciadores aí que, enfim, tomou conta da internet nos últimos dias para detratar o Banco Central em benefício de quem? Desse pilantra chamado Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Você já vai ver, você não perca, tá? Bom, vamos lá então, meteorologia agora, vamos ver como é que está o tempo no Brasil hoje. Antes do mapa aí das temperaturas, está aqui o mapa dos alertas. Nós temos aqui, olha, essa faixa alaranjada aqui que vai da divisa de Minas Gerais com o Distrito Federal até a fronteira noroeste do Brasil, né? Vai chover a cântaros aqui, vai chover muito nessa área aqui, mas não tem problema porque essa região está acostumada às chuvas e é uma região de baixa densidade demográfica, né? A não ser as capitais aí, Cuiabá, Brasília e Goiânia, que estão na rota da chuvarada. Agora vamos ver então as temperaturas, vamos lá. Vou começar, como eu sempre faço aqui, por Porto Alegre. Hoje vai ser um dia de sol em Porto Alegre, quente pra caramba. A gauchada vai virar churrasco na rua hoje, 36 graus de temperatura lá, hein? Pelo amor de Deus. Florianópolis, 31 graus Celsius, também. Florianópolis, uma cidade habituada a temperaturas baixas, está com 31 graus Celsius hoje, solão por lá. Curitiba, 30 graus, vixe. Agora, São Paulo vai ter 29 graus, o Rio de Janeiro, 29 graus também. Nas duas cidades pode chover durante a tarde, a chuva em São Paulo hoje está marcada para as 14, né? Vamos ver se a meteorologia confirma aí essa previsão, né? Aí nós temos Vitória com 30 graus Celsius, quer dizer, vai dizer um dia bem quente aqui no quase sudeste praticamente todo. Em Belo Horizonte mais fresco, 24 graus de máxima, vai chover por lá. E agora a região centro-oeste do Brasil. Em Brasília, muitas nuvens, pancadas de chuva, temperatura máxima de 24 graus. A mesma previsão para Goiânia, mas a temperatura lá vai a 31. Em Campo Grande vai chover, provavelmente à tarde,
com 29 graus de temperatura máxima, e em Cuiabá, 31 graus Celsius. Agora vamos aqui para a região norte, em Porto Velho, 29 graus de máxima, chove em todo lugar, então eu vou me abster de falar que chove, porque você já sabe que está chovendo lá no norte, tá? Em Rio Branco, máxima de 30 graus, em Manaus, 33 graus, em Boa Vista não chove, 34 graus, vai ser um dia de tempo nublado, mas de pouca chuva por lá. Macapá, mesma coisa, 33 graus, em Belém do Pará, 33 graus também, mínima de 23, bem quente por lá. Em Palmas do Tocantins, 30 graus Celsius. Agora vamos para o Nordeste aqui, em São Luís do Maranhão, máxima de 32, nuvens no céu, mas um dia que pode dar boa praia por lá. Em Teresina, 35 graus de temperatura, perdendo hoje para Porto Alegre, Teresina. Orgulhem-se aí, hein? 36 graus, 35 graus lá em Teresina, o pessoal sai para a rua de cachecol. Em Fortaleza, muitas nuvens, 31 graus Celsius. Em Natal, também nuvens, com um dia bom de praia, né? Com 32 graus Celsius. Pessoal de João Pessoa, tá aqui, olha, previsão para vocês. Olha, muitas nuvens e 32 graus Celsius. Recife, a mesma coisa, com 31 graus Celsius. Maceió, com 33, Aracaju, com 30 e Salvador, poucas nuvens no céu. Os baianos hoje podem aproveitar a praia, se tiverem tempo para isso, 32 graus de temperatura máxima, e assim eu completo a previsão do tempo. Agora eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui a capa do ICL Notícias, para que você possa ficar bem informado com a visão panorâmica de tudo que está acontecendo no Brasil, tá? E aqui, olha só, a manchete do nosso site, que o Chico já colocou aqui para nós, ataque coordenado ao BC. É disso que nós vamos tratar durante a segunda meia hora do jornal, tá bom? E você vai saber como um dono de banco picareta contrata influencers vigaristas para te enganar usando a popularidade amealhada na internet. Vamos saber quem são esses influenciadores, e alguns deles, denunciados ontem pela jornalista Malu Gaspar, já apareceram para confirmar as denúncias que ela trouxe ontem na coluna dela no jornal O Globo. Então esse aqui é o destaque principal no site do ICL e será a tônica desta edição aqui do Desperta, né? Depois aqui, como chamada principal também, nós temos a informação de que o Trump está exigindo 50 milhões de barris da Venezuela, quer abalar as relações com a China e quer também reservas, né? E olha aqui, por falar em influencer, gente, o neto do ditador, o Nepo Baby da ditadura brasileira, Paulo Figueiredo, informou à Justiça dos Estados Unidos que, enquanto detratava as instituições brasileiras, a Justiça Eleitoral, e fazia suas campanhas golpistas, estava recebendo dinheiro da plataforma Getter, que é uma plataforma da extrema-direita mundial, tá? E aqui o nosso site está contando a história desse contrato, como é que foi o trabalho que essa plataforma criada para nutrir a extrema-direita global contratou este sujeito chamado Paulo Figueiredo, tá? E também aqui como destaque secundário a informação de que o ministro Moraes mandou o Malafaia explicar por que chamou o alto comando do Exército de frouxo, né? O boquirroto do Malafaia não tem papas na língua, tem que se explicar de vez em quando, tá? Aqui nos destaques secundários nós temos informações aqui sobre, daqui a pouquinho o Kleber vai dizer para nós, olha, os servidores da ABIN estão enxergando risco para as eleições brasileiras a partir desse momento de intervenção, de neocolonialismo, aliás, né, do governo Trump, tá bom? Outra informação, a PGR pediu arquivamento sobre a apuração do dinheiro que foi encontrado na cueca de um senador, você se lembra? Olha só, a Ana Pompeu está nos informando aqui que o Gonê se manifestou nessa terça pelo arquivamento do inquérito contra Chico Rodrigues, que é o senador do PSB de Roraima, por ausência de provas, tá? O dinheiro na cueca tinha, mas isso não serve como prova para nada, né? E vamos voltar aqui para a página do ICL, porque não acabaram ainda os destaques, não. Nós temos mais uma informação aqui sobre Banco Master, está aqui para você no cantinho, olha, uma cláusula de um contrato firmado entre o Banco Master e o Fundo Garantidor, que é esse fundo que garante investimentos de até R$250 mil, previa a suspensão de qualquer tipo de socorro ao Banco Master se houvesse investigação. Aí a gente começa a entender por que esse banqueiro vigarista está fazendo essa campanha toda que nós vamos enxergar aqui a partir das denúncias, principalmente da Malu Gaspar de ontem, que a gente vai explorar nos detalhes aqui durante a edição de hoje, tá bom? Esses são os destaques. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar aqui.
Não, não tem não. É isso aí. Vamos chamar o Kleber. Kleber já está pronto? Alex. Oi, Kleber, bom dia, tudo bem? Bom dia, Panunzio. Antecipei o Kleber. Você viu que ele entrou no ar assim meio torto, né? No susto. Tudo bem, Kleber? No susto, né? Tudo ótimo. Bom dia também para a comunidade do ICL. Bom dia. Kleber, conta para nós, o que está acontecendo em relação à percepção de risco a partir da posição dos Estados Unidos de interferir em assuntos internos de países da América Latina? E quem foi que detectou esses riscos? Olha, Panunzio, a ABIN, eu conversei com os servidores da ABIN ao longo dos últimos dias sobre a questão da Venezuela e eles comentam que isso aumenta ainda mais as percepções de risco sobre uma interferência dos Estados Unidos nas eleições do país, no Brasil, agora em outubro. Então, eles ficaram ainda mais preocupados e dão isso quase como certo. Eu até separei uma fala de um dos servidores da ABIN com quem eu conversei, que ele disse: é quase garantido que os Estados Unidos, no caso, vai interferir, nem que seja por desinformação, propaganda ou dinheiro. Então, isso dá um tom ali da preocupação dos servidores da ABIN com essas ameaças. E eles reclamam bastante ali também de não conseguirem fazer o seu trabalho devidamente por falta de investimento e também por falta de recursos. Uma coisa que foi amplamente noticiada nos veículos ontem, por exemplo, é que a ABIN não tinha agido na Venezuela já há anos. E isso só agravou ainda mais as dificuldades de obtenção de informações. Esses servidores me detalharam que o que eles tinham de informação sobre a Venezuela veio de um adido nos Estados Unidos, que a ABIN ainda tem ali representantes nos Estados Unidos, mas assim, por se tratar do governo americano e por eles terem essas informações muito fechadas, foram a duras penas, e eles comentaram também que muito do que vem de Venezuela, ou algumas informações mais específicas, eles estão fazendo mais buscas em fontes públicas do que, de fato, fontes fechadas. E aí, um outro servidor falou de forma bem categórica que já faz anos que a ABIN não investe na obtenção de novas fontes e recursos de informação para que possa municiar os trabalhos dos agentes, Panunzio. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, qual é o próximo assunto, Kleber? Olha, Panunzio, também temos ali a dança nas cadeiras que vai acontecer nos próximos meses. Isso, Ministério da Justiça. Isso, não só no Ministério da Justiça, mas também a tão dita reforma ministerial, porque o que acontece com a saída de Lewandowski, o governo vai aguardar apenas a aprovação da PEC da Segurança Pública para fazer finalmente o desmembramento da pasta. Então, teríamos a pasta do Ministério da Justiça em separado da pasta do Ministério da Segurança Pública. E alguns nomes já estão sendo cotados ali nesse bolão de apostas. Alguns dos nomes que estão ali sendo especulados no caso, para ocupar a pasta da Justiça, seria o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que também foi um dos nomes cotados ali para assumir a cadeira de Roberto Barroso no STF, que acabou sendo preterido pelo ministro Jorge Messias da AGU. Alguns interlocutores do governo com quem eu conversei falaram que seria o melhor arranjo possível, uma vez que poderia agradar Davi Alcolumbre, que ficou ali bem melindrado, digamos assim, por conta dessa questão do STF. E outra coisa também que agrada o governo é que Pacheco já deixou muito claro que ele não pretende disputar eleições este ano. Inclusive, parece que com o fim da sua intentona para o STF, ele já teria deixado muito claro que ele ia sair da política, voltar para a iniciativa privada, cuidar do escritório de advocacia e afins. E por isso o nome dele estaria sendo cotado, porque seria um nome que, caso assumisse a pasta, não sairia dela tão brevemente para disputar eleições. Já no lado da segurança pública, os nomes cotados até o momento são o do atual diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues, e o atual secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mário Sarrubo. Mário Sarrubo, que também é cotado para que ele saia junto com Lewandowski, quando a saída dele for anunciada. Tudo indica prevista para essa sexta-feira, Panunzio, mas, segundo os interlocutores do governo, isso não impediria, essa saída do Mário Sarrubo junto com Lewandowski, não seria impedimento para que ele retornasse num segundo momento, quando a pasta da segurança pública fosse criada. Quer dizer que a decisão está praticamente sacramentada de dividir as atribuições do Ministério da Justiça mesmo, sim, né? E, além disso, o governo vai fazer o Lula, na verdade, o presidente Lula vai fazer o último esforço
para tentar adiar a saída do Lewandowski. Ele quer que o Lewandowski saia só após a aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso Nacional. O Lewandowski está bem irredutível. Eu gostaria de ser já essa semana, após os eventos, em memória dos ataques do 8 de janeiro. Então, tem esse cabo de força acontecendo, mas também todos na pasta já dão quase como certo que a saída de Lewandowski se dará nessa sexta-feira. Muito bom, Kleber. O Kleber fala com tanta gente que eu fico até com inveja da capacidade de apuração dele. O homem conversa o dia inteiro, vocês não têm noção do poder das cordas vocais. É muito zap, muito né? zap. O poder dos dedos. Mas a informação está aí quentinha e muito bem apurada sempre. Obrigado, viu, Kleber? O último ponto importante, só voltando para aquela informação da ABIN, o relatório de ameaças da ABIN que foi divulgado no final do ano passado, a gente até deu aqui no Desperta alguns trechos dele, já falava sobre o risco de intervenção estrangeira no processo eleitoral, sobre a influência das Big Techs, mas não direcionado ali especificamente a algum país, no caso, os Estados Unidos. Nessas conversas que eu tive agora com esses servidores, eles deixam muito claro que a maior ameaça de influência às eleições e interferência pode vir principalmente dos Estados Unidos, dado esse cenário. E aí eles reiteram, mais uma vez, o cenário de abandono da agência, principalmente na questão de reaparelhamento e modernização deles. Como eu comentei lá no comecinho, veja só o absurdo, Panunzio. Os agentes da ABIN muitas vezes estão tendo que contar com fontes de informação públicas e não fontes ali, membros de governo ou acessos mais restritos a esferas de poder em diferentes países ou até mesmo órgãos governamentais ou organizações ali sociais. Então, só para você ver a que nível está a inteligência brasileira nesse momento, praticamente num cenário de mais completo e absoluto abandono. Bom, pois é, e gato escaldado tem medo de água fria, né? Eu quero lembrar aqui, gente, das ameaças feitas por Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, essa caterva que está lá nos Estados Unidos, sempre dizendo que se fosse o Trump no lugar do Biden, não teria reconhecido o resultado da eleição brasileira, né? É disso que trata, não é isso, Kleber? Outra vez a ameaça ronda o nosso horizonte institucional aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser, porque 2026 vai ser um ano... até medo da quantidade de trabalho que nós vamos ter esse ano, viu, Kleber? Vai ser complicado, viu? Exatamente. Kleber, valeu, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui entre nós com informação fresquinha e bem apurada. E amanhã a gente se encontra aqui de novo. Obrigado. Imagina, Panunzio, um bom dia à comunidade do ICL. Até mais. Para nós, até mais. Pessoal, já nós vamos falar sobre Banco Master, tá? Daqui a pouquinho o Lula Costa Pinto vai estar junto comigo aqui para a gente contar para vocês a história dessa relação promíscua entre influenciadores da internet e esses vigaristas aí que abusam, né, da crendice popular e da confiança popular. Mas por enquanto eu vou dar para vocês aqui outras notícias, porque esse assunto vai tomar muito tempo no nosso jornal de hoje e você precisa estar bem informado. Quero mostrar para vocês aqui um dos destaques na capa do ICL hoje, é essa matéria sobre o neto do general Figueiredo, o último dos ditadores, né, o Paulo Figueiredo, que num processo por fraude acabou tendo que informar a Justiça dos Estados Unidos que trabalhou enquanto fazia aquela campanha insidiosa contra o Brasil, contra as urnas eletrônicas, contra a eleição do Lula, contra a Justiça Eleitoral, trabalhava recebendo dinheiro da Getter, Gettr, que é o nome dessa rede social da extrema-direita, fazendo campanha pró-Bolsonaro, ou seja, fazendo campanha pró-golpe de Estado, né? É uma matéria da Alice Maciel, que você lê aqui no nosso site, e ela nos conta o seguinte: o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo informou à Justiça Americana que trabalhou para a rede social Gettr entre agosto de 2021 e abril de 2022, durante o lançamento e a expansão da plataforma aqui no Brasil. Controlada à época por Jason Miller, que é ex-conselheiro de Trump, essa plataforma Gettr prometeu em seu perfil oficial, aliás, promoveu em seu perfil oficial, então candidato Jair Bolsonaro, do PL. Abrigou perfis de bolsonaristas bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal e espalhou desinformação em massa sobre as urnas eletrônicas. O ICL Notícias teve acesso aos documentos que detalham o serviço de consultoria e assessoria prestados por Figueiredo à Gettr, por meio da empresa dele, sediada na Flórida, que se chama International Treasure Group, ITG, Grupo do Tesouro Internacional.
Os registros foram apresentados pelo influenciador em dezembro, no processo em que a sua firma é ré, acusada de ter recebido US$140 mil, R$760 mil, de uma empresa de fachada do magnata chinês Miles Guo. Tá? Exilado dos Estados Unidos desde 2015, Guo é acusado de enganar milhares de seguidores na internet para investir em negócios sob seu controle e desviar mais de $1 bilhão, com B de bola, para financiar a sua vida de luxo. Já foi condenado por 9 crimes, incluindo lavagem de dinheiro e organização criminosa. Trumpista, Guo financiou Steve Bannon, o ex-estrategista de Donald Trump e também aliado da família Bolsonaro, e foi apontado pela justiça americana como o controlador da rede Getter. E o restante da matéria você lê aqui no nosso site. Alex, me disse se o Lula já está prontinho lá em Brasília? Então vamos botar o Lula na tela, por favor. Preciso demais dele aqui do meu lado. Lula, bom dia, companheiro. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Bom dia quem está conosco aqui no Desperta. Lula, vamos começar a contar uma história muito triste sobre o uso da influência na internet para enganar as pessoas e fazer com que elas tenham a percepção errada da situação do Banco Master, né? Essa arapuca que se armou aí. Então eu vou chamar a atenção das pessoas aqui, porque nós vamos apresentar aqui uma série de elementos. E o primeiro deles é a matéria da Malu Gaspar de ontem no jornal O Globo, denunciando o quê? Vou mostrar para vocês, está na tela aqui, olha. Põe na tela para mim, por favor, Alex. Olha aqui, olha. Master, influenciadores receberam uma proposta para postar vídeos contra a liquidação feita pelo BC. Isso aqui, na verdade, conta a história. Eu falei da segunda lei da termodinâmica e da terceira lei de Newton, mas isso aqui conta a história de um sistema que entrou em colapso e cujo dono está em desespero, porque, inevitavelmente, se não subornar e corromper bem o mundo, vai preso, tá? Onde ele já esteve. Né? Mas esse sujeito faz uma campanha insidiosa e massiva de desinformação na internet para tentar detratar o Banco Central. É disso que trata, porque o Banco Central mandou liquidar a espelunca dele chamada Banco Master. E a Malu Gaspar ontem contou para a gente como é que isso acontecia, né, Lula? Foi uma reportagem bombástica que revela um negócio. Olha, ontem à tarde, quando eu vi isso aqui, eu fiquei com o meu estômago embrulhado, sabe? Porque é nojento ver tanta gente se prestando a favores para um banqueiro quebrado que pretendia enganar o país e tomar dinheiro do contribuinte brasileiro, como tomou, né, na fraude que perpetrou contra o BRB, Banco Estatal. Mas vamos lá. Lula, vamos começar lembrando algo que aconteceu meses atrás, quando estava no ar essa história da compra do Banco Master pelo BRB e as coisas começaram a ficar encrencadas para o Vorcaro. Eu vou lembrar aqui que apareceu do nada um vídeo da Gabriela Prioli, né, uma influenciadora, eu tenho grande respeito por ela, não sei por que esse vídeo aconteceu, mas era sinal de que alguma coisa muito grave aconteceria na sequência. Vamos relembrar o que foi que disse a Gabriela Prioli, porque tem muita gente, eu inclusive, que ainda não entendeu por que ela gravou do nada um vídeo como esse. Roda para nós, Alex, por favor. Quem desdenha? Quer comprar? Pode ser, não sei, mas fiquei intrigada. O meu hiperfoco cismou com essa discussão sobre a compra de uma parte do Banco Master pelo BRB. Alguém está acompanhando? Porque eu estava aqui, vivendo a minha vida numa boa, até que eu comecei a ver umas notícias sobre esse assunto. Porque não tem ninguém que diga que existe algo errado, apenas que algo poderia dar errado. E que, se desse errado, seria ruim. Só que poderia é meio vago, não é? Deixa eu ser mais específica. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master oferecia opções de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão me dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Esse tipo de oferta é um modelo de negócio de todos os bancos médios. Isso porque se os bancos maiores oferecem retornos muito parecidos nos investimentos, em geral bem baixos, é assim que o menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um tipo um seguro que cobre até um certo valor, caso algo aconteça com o banco que oferece o título. A compra de parte dos ativos pelo BRB seria uma coisa boa. Mas se é uma coisa boa, se seria uma coisa boa, por que tanto barulho? Aí pensei, talvez porque mais alguém estivesse ou esteja interessado? E aí, se eu estou interessado em comprar uma parte de um banco e a confiabilidade do banco for posta em dúvida, o preço dos ativos cai. E eu posso comprar mais barato.
Lula, todo mundo estranhou esse comentário da Gabriela Prioli, né? Eu, sinceramente, não sei por que ela fez isso, talvez você saiba, mas ela não me parece que admitiu que isso era publicidade, né? Exatamente. Vamos começar, você tem outros vídeos aí para colocar, mas vamos começar a organizar essa zorra, né? Olha só, a Gabriela Prioli produz esse vídeo que não tem nada a ver com a nuvem temática que ela vinha abordando e aborda historicamente na internet. O que é isso? É um pagamento comercial, é algo que foi feito mediante um contrato comercial para disseminar de maneira subliminar aquela mensagem que ela queria, que era a dúvida sobre a dúvida sobre as dúvidas da capacidade do BRB, um banco estatal, comprar o Master, um banco quebrado, privado, numa operação que já era suspeita naquele momento, mas o Banco Master não estava em liquidação naquele momento. E aí, a estratégia comercial de operação de redes contratada pelo Banco Master tenta furar a bolha dos comentaristas, dos sites, dos programas políticos, analíticos, entre outros, como nós aqui na internet, e traz uma comunicadora que fura bolha, porque a Gabriela Prioli, quando surge na internet como uma comunicadora, ela surge furando bolhas. E essa estratégia estava em linha com aquilo que você vai mostrar aqui, que nós vamos mostrar aqui, do chamado Projeto DV de Daniel Vorcaro, que foi a contratação de empresas de estratégia de mídia e gestão de crise, que é o que estava acontecendo com o Banco Master, para chamar perfis fura-bolha de fora da internet, né, de fora do noticiário político e econômico tradicional, para que eles disseminassem a dúvida na cabeça dos navegadores da internet, dos navegadores de rede, em relação à legitimidade das ações de fiscalização do Banco Central, em relação à operação Compliance Zero, que levou para a cadeia o Daniel Vorcaro e, em última instância, acabou liquidando o Banco Central, liquidando o Banco Master, né, por ordem do Banco Central. Então é isso que a gente vai começar a ver aqui agora, Fábio, nesse material que você reuniu. Bom, então vamos lá. Como diz o Lula, né, a gente precisa botar a ordem na bagunça. Esse vídeo da Gabriela Prioli, isso se reporta a um tempo em que a operação de compra do Banco Master pelo BRB começava a ser questionada. Mas ele já dava uma pista sobre o que viria depois. O que viria depois é muito pior do que isso. É muito pior. Né? Nós temos hoje aqui no nosso site, inclusive, olha, uma matéria, eu vou pedir para o Alex botar para mim, Ataque Coordenado ao BC. É uma matéria que fala sobre a repercussão na imprensa da apuração de outros veículos. Ele fala o seguinte, olha, influenciadores de direita, entre eles um vereador do Partido Liberal de Erechim, no Rio Grande do Sul, que nós vamos ver daqui a pouco, Rony Gabriel afirmou nessa terça que foi abordado por uma empresa com uma proposta para gravar conteúdos para as redes sociais em defesa do Banco Master. Mas antes de chegar no Rony, vamos contar a história desde o comecinho, né? Eu preparei aqui uma série de slides aqui para que a gente possa contextualizar e saber quem são os influenciadores. Era gente que tinha muitos seguidores, né, Lula? Eram influenciadores que chegavam aí a 36 milhões de pessoas na internet. O primeiro que eu vou mostrar é o Marcelo Renó, que é esse que você está vendo aí na sua tela. 620 mil seguidores, né? E ele se ufana aqui, olha, seja direita, seja direito. 25 anos de TV, mais rádio, mais digital e se autodesigna especialista em Reels, que é um tipo de postagem no Instagram. Agora vamos ver o que esse Marcelo, especialista em marketing, disse para você sobre a solidez do Banco Master e a operação do Banco Central de liquidação. Roda para nós, Alex, por favor. Tem muita gente me perguntando aqui no direct, me enchendo o saco,
querendo saber de novidade do Banco Master, por que eu não falo mais do Banco Master? Ô, gente, a última coisa que teve, é interessante a gente falar sobre isso, foi a tal da cariação. E eu vou ser bem sincero com vocês. Foi um encontro ali do Banco Master com o BRB, durou cerca de 30 minutos, 40 minutos, e não tem absolutamente nada de novo, nada. Nenhuma bomba, nenhuma virada, nenhuma prova nova, nada. E aí, gente, que eu quero falar isso com vocês. Entra um ponto que muita gente não quer enxergar. Existe uma narrativa aí, principalmente da grande mídia, da grande imprensa, que está sendo empurrada. Existe uma vontade clara de que você não questione, não pense, não reflita, que fique apenas com um lado da versão. Só consome uma parte da versão quem não consegue ter o pensamento plural, ver os dois lados. E é isso que eu procuro aqui. Por isso que tem que olhar com calma. O que acontece, muitas vezes, é o oposto do que a grande mídia está vendendo. A cariação não fortaleceu acusação nenhuma, pelo contrário, ela esfriou o caso, ela desidratou esse caso do Banco Master, e aí você liga a TV, abre o portal, abre o jornal, abre a Globo, abre a Folha, abre não sei o que lá, a mesma história, do mesmo jeito, como se tivesse sido escrito pela mesma pessoa. E aí eu pergunto, quem que está financiando essa narrativa? É uma pergunta boa que ele deixa aí. Quem é que está financiando a ele, inclusive, né, Lula? Para falar essa quantidade de bobagem, enganando as pessoas. Fala, Lula. E outra coisa, Fábio, ele seguiu um roteiro que foi justamente alguém escrevendo por ele aquela narrativa que foi dita em outros perfis das redes sociais porque estava sendo pago. Então era justamente o que ele dizia que a mídia estaria fazendo, que era replicando algo pautado por alguém de fora. Né? É inacreditável. Isso. Fábio, sigamos. Bom, vamos lá, porque tem muita coisa, né, Lula? Olha, gente, só vou contar para vocês. Tem um think tank americano chamado Rand Corporation. Esse think tank é mantido pela Douglas, que fabricava aqueles aviões DC-10, DC-11. Eu viajei muito nesses aviões lá para trás. Você que é mais novo, que não tem a minha idade a do Lula, não conhece, mas eles fabricavam aviões e hoje fabricam mísseis, né? Para o governo dos Estados Unidos, são parte da indústria armamentista. Eles mantêm lá um núcleo de intelectuais pensando que, analisando a campanha de desinformação que foi feita pelo governo da Rússia para justificar a invasão da Crimeia em 2014, eles chegaram a uma técnica chamada fire hosing of fakehood, ou seja, a mangueirada de bombeiro das falsidades. É exatamente isso que vocês vão ver aqui. A mesma notícia chega por canais diferentes, com formatos um pouco diferentes, mas trazendo a mesma mensagem, com o propósito de quebrar a resistência, a mentira e a inverossimilhança das pessoas com o objetivo de enganá-las. É isso que você vai ver aqui, tá? Então, não é isso, Lula? Isso, exatamente. Vamos colocar, então, o segundo influenciador pago, segundo a Malu Gaspar, por esse vigarista do Vorcaro, para te enganar, tá? É esse aí, olha, André Dias, tá? Host dos Irmãos Dias Podcast, diz que tem MBA na FGV Finanças e fala sobre investimentos descomplicando a Bolsa de Valores. Agora, olha só a sintonia, a sincronicidade com o que você já viu até aqui. Roda para nós, Alex, por favor. Esse encontro durou 40 minutos, o que é pouco tempo para um caso que sempre foi considerado complicado e cheio de detalhes. Isso quem diz são especialistas. E pessoas que acompanharam, inclusive, o processo, disseram que não apareceram documentos ou novas informações que mudassem a investigação. O que muitos esperavam ser um grande confronto acabou sendo só a repetição das mesmas explicações de antes, falando mais sobre regras de gestão e interpretação de normas, e não sobre novas acusações ou até mesmo novas provas. Por isso, em Brasília, muita gente comentou que o caso perdeu força, como se a história das acusações tivesse secado ou enfraquecido, ou seja, não surgiu novos fatos. E sem fatos novos, o caso do Banco Master termina o ano de 2025 sem grandes mudanças. Eu particularmente acredito que inclusive o banco pode voltar a funcionar em 2026, tá? Vamos continuar acompanhando e se sair algo novo, eu volto aqui e atualizo vocês. Percebeu o quanto essa gente engana você na internet? Percebeu de onde é que sai a inspiração para esse tipo de coisa, né, Lula? Exatamente, é o mesmo roteiro e esse aqui já trazendo no final aquela possibilidade de o TCU desfazer a intervenção, né, e colocar o banco em funcionamento de novo.
Exatamente. Agora, nesse caso, é a família inteira, tá? Nós vamos ver já já. Tem a irmã dele também, Carol Dias, também do mesmo podcast dele, podcasts que são feitos para orientar os seus investimentos. Olha só onde você entra, se pega e acredita no aconselhamento dessa gente, tá? Eu quero até dizer que, como essa apuração aqui foi feita durante a madrugada, nós não tivemos tempo de ouvir essas pessoas aqui. Eu busquei a palavra deles na internet, mas é o que está gravado. Então, estou colocando aqui o programa à disposição para quem quiser se manifestar. Provavelmente não vai ser na edição de hoje, mas nós fazemos questão de ouvir essas pessoas que eu estou citando aqui, tá? Vamos seguir, então, com outra fala desse André Dias, irmão da Carol Dias. Vamos lá, roda para nós, Alex, por favor. E se o Banco Master reabrir, a reviravolta que ninguém esperava, após 24 horas da formalização de uma proposta que salvaria o Banco Master, o Banco Central determinou a liquidação do Banco Master. A questão que fica é, se tinha uma instituição financeira disposta a assumir as obrigações do Banco Master, o porquê o Banco Central determinou a sua liquidação? O Banco Central tinha 72 horas para apresentar sua defesa ao TCU, Tribunal de Contas da União, mas não foi feito, ou seja, não cumpriram o prazo. O prazo venceu na última sexta-feira. E se as instituições responsáveis por julgar o caso entender que houve abuso de poder regulatório, o ato de liquidação do Banco Master pode sim ser anulado. Bom, esse, né, Lula, botou até o logo do Banco Master lá em cima da gravação dele, né? E já preparando aí para esse absurdo que seria a volta, a reabertura de um banco quebrado, que só de papagaio falso foram 12 bilhões empurrados pelo rabo do BRB acima, né, Lula? Exatamente. E aí você tem, acho que são os próximos vídeos que virão, Fábio, os perfis, por exemplo, Divas do Humor, né? Ou a Festa da Firma. A Festa da Firma, um perfil de fofoca, um perfil de fofoca que tem alta audiência no fim do ano, quando ocorrem as festas da firma e aquelas gafes memoráveis. É um perfil que vive disso e que provoca um buzz, né? Um zum, zum, zum. Esses perfis, as Divas do Humor, tinha soltado antes desse vídeo sobre o Banco Master, que nós veremos já já, tinha soltado um vídeo da Nicole Bowles, né? Era uma coisa completamente fora do foco e do eixo, né, do noticiário político ou econômico do que vinha acontecendo. Esses perfis foram contratados e contactados, né, por gestores de crise do Banco Master, né, sob o argumento de que estavam financiando roteiros, né, dentro do projeto, chamava Projeto DV, de Daniel Vorcaro. E 3 empresas que são donas ou negociam prioritariamente a mídia nesses perfis das redes, chamados Banca Digital, Grupo Farol e Deu Buzz. Deu Buzz de deu zum, 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 deu ruído, criou tititi na rede, é o nome das 3 empresas, elas que foram procuradas para negociar esses espaços, né, em nome do Banco Master e negociar os roteiros. Essa é a indústria do assassinato de reputação que agora, com a questão do Banco Master, vem, salta aos olhos nas redes. Mas vamos falar daqui a pouco, Fábio, sobre essa indústria de assassinato de reputação, depois que a gente olhar os próximos vídeos que você selecionou aqui. Beleza, então vamos lá. Nós vimos agora 2 falas do André Dias, né, que se diz analista financeiro. Agora vamos ver, bota no ar minha página aqui para mim, por favor, Alex. Vamos ver a irmã dele, tá? Carol Dias, tá aí essa moça, 7,4 milhões de seguidores. 7 milhões e 400 mil seguidores, e ela diz aqui, olha, você pode ver aí na 4ª linha aí do currículo dela, da bio dela, né, dizendo o seguinte: ajudo você a aprender como investir de forma descomplicada, né, investir nesses ativos que ela recomenda. E vamos ver o que disse a Carol Dias, dando sequência a esse balé, né, dos influencers em benefício da Operação DV, de Daniel Vorcaro. Bota para nós, por favor, Alex. Notícias do Banco Master.
Vamos atualizar esse caso porque tem muita coisa nova. Olha só, o Banco Central tinha aí um prazo de 72 horas para enviar ao Tribunal de Contas as explicações sobre a liquidação do Banco Master. Esse prazo, pessoal, terminou na sexta-feira ao meio-dia. E até agora, a resposta não foi apresentada. O que chama a atenção é o contraste. Em menos de 24 horas depois do banco apresentar um possível financiador para resolver a situação, a liquidação foi decretada. Agora, para explicar essa decisão ao órgão de controle, o tempo não foi suficiente. Alex, deixa eu pedir aqui, o Alex me deu uma informação aqui que eu não vou dar no ar aqui, eu queria que a nossa produção checasse para mim essa informação. Alex, pede para o pessoal da redação checar direitinho, se for verdade eu falo aqui, tá? Mas a gente tem que ter muita cautela aqui. Então nós vimos a Carol Dias fazendo par com o irmão dela, fazendo par com outro, e com outro, e com outro. Mas vamos dar sequência aqui. Vou mostrar para vocês agora alguém que se intitula Cardoso Mundo. O nome dele é Paulo Cardoso. E esse aqui não é guru financeiro não, hein? É guru de coisas estratosféricas. Tá aí na tela para vocês, ele tem 4.300.000 seguidores, né? Ele se diz, para você pensar em hipnoterapeuta e neuropsicanalista. Você sabe o que é isso? Eu vou contar para vocês já, mas antes vamos ver a fala dele em benefício de Daniel Vorcaro. E depois a negativa. Bota para nós aí, Alex, por favor. Deixa eu trazer uma mensagem para vocês da direita. Vocês não precisam entrar numa campanha difamatória da minha reputação, porque eu não vou concorrer a deputado. Eu não vou querer carguinho público em 2026. Eu não vou. Eu sei que muitas pessoas têm medo de eu tomar o cargo público de alguém, de eu disputar, porque sabe que se eu disputar eu vou dar trabalho. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer? Não é só porque a população não merece, mas é porque a direita é totalmente desunida. E eu não sou influenciador de direita, para começar, porque eu não sou influenciador político. Eu sou cristão, hipnoterapeuta, neuropsicanalista e eu trabalho com conteúdo de desenvolvimento pessoal para as pessoas alcançarem a liberdade emocional, a liberdade espiritual, a liberdade financeira. Só para você ter noção, esse aqui é o faturamento que eu tive desde o dia 1º. E olha que eu nem comecei a trabalhar ainda. Ou seja, eu não estou aqui por dinheiro, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso nem de cargo público, como muitos de vocês precisam. Por que eu estou falando isso? Porque eu já comecei a ver um movimento dentro da direita para poder difamar e para poder minar a reputação de alguns influenciadores de direita. Ou seja, são pessoas de direita atacando as próprias pessoas de direita com algum tipo de interesse. Agora, qual interesse é esse? E se para vocês, esses vídeos que eu faço questionando, porque eu tenho o direito de questionar o sistema, se isso aqui é defesa do Banco Master, então eu quero meu dinheiro. Eu vou deixar aqui meu Pix para o Banco Master me passar o dinheiro que ele está me devendo, porque afinal, se eu estou defendendo não estou recebendo nada, o Banco Master está me devendo. Pô, esse já deu, falou, né? O cara fala sobre assuntos estratosféricos lá, né? É coach, o clássico coach aqui. E de repente se mete a falar do Banco Master, né? É a tal da síndrome do deslocamento de caderno do Mário Rosa, viu, ô Lula? O que você achou disso? Bom, eu quero te falar, Fábio, que esse já estava fazendo o que eu chamo de hedge preventivo, né? Para os ataques que ele receberia em razão da descoberta que se faria, né, de que ele estava sendo pago e roteirizado pela Operação DV do Daniel Vorcaro. Agora, assassinatos de reputação. Esse processo de assassinato de reputação... Não, Lula, peraí. Espera um pouquinho, não acabou não, tem mais. Espera que nós já vamos explicar sobre o assassinato de reputações. Antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, acabei de checar a informação aqui, o Alex me devolveu. A Carol Dias, né, irmã do André Dias, que você ouviu aqui agora há pouco, é ex-paniquete. Hoje ela cuida de orientação financeira, tá bom? Agora eu vou pular aqui 2, porque esse Cardoso Mundo, esse Pedro Cardoso, é um personagem que me deixou curioso, porque ele nega de maneira enfática. Não fiz isso, recebi. Ele tem uma hora que ele mostra a receita dele de publicidade, mas não mostra a conta bancária. Quer dizer, ele mostra a monetização, mas não mostra a conta bancária. Eu me interessei por saber, porque aí está na ficha dele, aí no perfil, na bio dele no Instagram, a informação de que ele é hipnoterapeuta e neuropsicanalista. Eu não conheço nenhuma coisa nem outra. Vou procurar saber o que você sabe o que é hipnoterapeuta e neuropsicanalista, o Lula? Você conhece essas profissões? Não, tá no Código Penal, Fábio. É 171. É 171. Vamos ver o que é isso aqui, olha. Eu peguei aqui, olha, fui olhar o perfil dele no LinkedIn, né?
Então ele aqui já fala que é terapeuta. Terapeuta é algo que remete a psicólogo, que é alguém que tem uma formação acadêmica, que estuda essa coisa toda. Eu fui procurar saber onde que esse cara estudou psicologia ou alguma coisa que amparasse essa afirmação de que ele é terapeuta, hipnoterapeuta, terapeuta, não sei, neurológico, sei lá. E aí vi o currículo dele, que está aí na tela de vocês, olha, hipnoterapeuta clínico. Isso remete ao atendimento clínico de alguém muito qualificado, né? E aí, olha, antes de ser hipnoterapeuta clínico, ele era mentor, ou seja, coach, né? Em desbloqueio emocional, em tempo integral, portanto não tinha tempo de estudar. Antes ainda, lá em 2017, foi empresário e antes de ser empresário era técnico em segurança pública, tá? Durante quase, quer dizer, não tem formação nenhuma. Mas ele cita aí, na ficha dele, um lugar chamado Sociedade Interamericana de Hipnose Clínica, né? E um bacharelado em tecnologia, né? Bacharel em tecnologia, BTEC, Negócios Internacionais, Comércio Exterior. Fui me inteirar do que é isso e é um curso vago, tá bom? Que é esse que você está vendo aí, de hipnose clínica, que é feito, olha, você vira hipnoterapeuta clínico com apenas 7 encontros presenciais durante os fins de semana de 3 meses. É muito divertido esse negócio aqui, é o que o Lula falou. É o Código Penal quase inteiro aqui nessa história toda. Gente, olha, não seja ingênuo, sabe? Olha na internet quem é que está te aconselhando, procura saber o que é isso. Palavras bonitinhas, muitas vezes, elas conformam o espaço de lixo da internet. É isso que acontece, tá? Concorda, Lula, ou desconcorda? Não, concordo, é isso. Né? E aqui uma observação, em nosso benefício também, aqui. Deixa eu ver que horas são aqui, porque eu tenho tanta coisa para falar e tem muito pouco tempo. É o seguinte, repare o poder malévolo que a publicidade exerce sobre os conteúdos que você vê por aí. Daí o ICL, tá? Daí o ICL, que não aceita publicidade para evitar justamente esse tipo de coisa. Agora, isso tudo que a gente viu foi denunciado e confirmado por 2 influenciadores de direita que foram procurados por esse esquema aí de detratação do Banco Central e falaram o que é. Um desses influenciadores é a Juliana Moreira Leite, que você está vendo aí, ela tem 1.400.000 seguidores, ela assina o perfil Julie Milk no Instagram, e ela disse o seguinte que você vai ver aí agora. Roda para nós, Alex, por favor. Então a Malu Gaspar, que tem feito uma cobertura excelente sobre essa pataquada do Banco Master, fez essa matéria e é verdade, eu e o Rony Gabriel fomos procurados por um agente e ele queria que a gente fizesse matérias questionando o Banco Central, questionando a liquidação do Banco Master. Eu recusei, o Rony Gabriel recusou. E aí eu vi, no mesmo dia que eu recusei, muitos influenciadores de direita questionando por que foi liquidado o Banco Master, né? Porque, nossa, tem peixe grande. Eu fui vendo na minha timeline um por um e eu fiquei sabendo que essas pessoas todas são paquitos, né? Tudo indica que é uma turma grande, são paquitos do Daniel Vorcaro. Tem gente que tem preço e tem gente que tem valor. Como a minha mãe gosta de falar, você não foi achada na boca do lixo. E é isso, essa matéria da Malu Gaspar é verdade. Lula, eu não tenho nenhuma simpatia por essa moça. Ela tem um perfil que ela faz uma falsa moralista, parece a Dona Bela da internet, mas essa atitude dela foi uma atitude muito positiva. Então, eu queria até cumprimentar, porque não embarcou na canoa do dinheiro que estava rolando para essa gente, né? Ô, Fábio, a gente vê a assinatura, o DNA do bolsonarismo nela, quando ela fala questionando, assim como o Bolsonaro falava questão, né? Esta é uma questão dele, então para ela está se questionando. Mas aí tem o Rony Gabriel que está separado aí, mas antes dele falar, antes de você rodar o vídeo aqui, deixa eu falar sobre o processo de assassinato de reputação. Sim, vamos lá. Que é isso que nós estamos vendo aqui. Isso começou antes mesmo, né, do boom, do baby boom das redes sociais no ecossistema digital. Isso começou
ainda no processo do mensalão, e a origem, a raiz disso está na revista Veja daquele momento, revista Veja que era dirigida pelo jornalista Eurípides Alcântara, que hoje está na direção executiva do Estado de São Paulo, e ali ele tinha como os seus jagunços na redação da Veja pessoas como o Mário Sabino, como o Diogo Mainardi, que estavam na escala superior de comando, né, da revista, e esse processo foi transposto para cá, que é destruir a imagem, a reputação de pessoas que estão nesse sistema para explicar, como nós aqui no ICL, e não para confundir, como eles lá nas redes, né, como eles são contratados pelo projeto Operação DV, como nós estamos vendo aqui, para confundir, para chacrinar o ecossistema. Por que chacrinar? Né? Como Chacrinha dizia, eu vim para confundir e não para explicar. Né? Esse processo de assassinato de reputação, né, ele foi se sofisticando, ele atingiu o seu ápice durante o período do Bolsonaro. E ele é resultado da ausência de regulação das redes. Ele é expressão da ausência de regulação das redes. E nós precisamos dessa regulação, nós precisamos que o Congresso Nacional vote isso para evitar esse processo de assassinato remunerado por instituições corruptas, geridas por corruptos como Daniel Vorcaro, os seus sócios, os seus diretores, que estavam nesse sistema financeiro em liquidação nesse momento, né? E isso que aconteceu, e é isso que está emergindo da papelada de investigação do Banco Master pelo Banco Central. E é isso que o TCU não quer deixar vir à tona, né, em razão dessas determinações esdrúxulas e completamente fora de rumo que vêm sendo feitas pelo gabinete do ministro Jonathan de Jesus. Muito bem. Lula, eu tenho agora a chave do segredo todo. Quem foi que abriu essa porta? Foi o Rony Gabriel. Quem é o Rony Gabriel? Talvez você não conheça, ele está aí na sua tela. Ele tem 1.700.000 seguidores, é vereador do PL lá em Erechim. Então nós estamos falando, é gente que tem lugar de fala, é gente da direita falando de gente da direita, tá? E ele teve, como eu elogiei agora a Julie Milk, né, a Juliana Moreira Leite, também quero fazer elogio a esse Rony Gabriel, porque ele teve a coragem de vir para a internet e denunciar aquilo que aconteceu. Foi ele quem mandou para o jornal o Globo uma cópia de um contrato com cláusula de confidencialidade que já vou mostrar para você, mas por enquanto eu vou mostrar a fala do Rony Gabriel. Roda para nós, por favor, Alex. Esse vídeo aqui vai implodir o sistema. Um despacho de um ministro prevê a reversão da liquidação no meio das investigações, sendo que a área técnica do TCU é contra reverter a liquidação do Banco Master. Essa decisão não é à toa, ela já estava planejada e sim, é para salvar Daniel Vorcaro e todos os investigados no caso do Banco Master. Daniel Vorcaro tem muitas informações e tem muita gente da política que pode cair caso Daniel Vorcaro cair. A estratégia deles agora é jogar isso no colo do Banco Central, fazer parecer que não tinha nada de errado no Banco Master e que o Banco Central se precipitou e se adiantou na hora de fazer a liquidação do Banco Master. Sabe como que eu sei essa decisão do TCU não tem nada de técnica e é política? Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. No dia 20 de dezembro de 2025, entrou em contato comigo, através do meu assessor, isso mesmo, comigo, Rony Gabriel, através do meu assessor, uma empresa, e ela dizia o seguinte: estamos fazendo um trabalho de gerenciamento de reputação e gestão de crise para um executivo grande e temos contratado perfis que se posicionam para nos ajudar nessa disputa política que estamos travando contra o sistema. Posso te explicar melhor por telefone se tiver interesse. É um caso de repercussão nacional, gente grande, esquerda e centrão envolvidos. Só que tinha um pequeno detalhe nesse contato que fizeram comigo. Tinha que assinar um contrato de confidencialidade. O assessor me informou isso e eu disse para ele: pode assinar o contrato e vamos ouvir o que eles têm a dizer. Afinal de contas, eu não sabia do que se tratava até o momento. Aqui está o contrato. Cláusula de quebra desse contrato é de R$800 mil. Isso mesmo.
Então agora eu vou contar para vocês o que era a proposta que fizeram para mim. A proposta era muito simples. Eu precisava fazer vídeos e análises aqui no meu Instagram, mas para dizer o seguinte, que o Banco Master era uma vítima do Banco Central, que tinha coisa errada no Banco Central e que isso tinha que ser investigado melhor. O sistema financeiro e o sistema estavam partindo para cima do Banco Master porque o Banco Master, sei lá, estava indo contra o sistema. Só que a verdade não é essa. E eu não vou fazer um vídeo aqui mentiroso, baseado numa mentira. E sim, me foi oferecido uma boa quantia de dinheiro. Quantia essa que eu não tenho como falar para vocês porque eu recusei a proposta antes de ouvi-la. E o meu assessor a mandar essa mensagem de recusa em participação do projeto. Tem um detalhe, isso não foi oferecido só para mim. Outros influenciadores de esquerda, páginas de direita, influenciadores de direita, também receberam essa proposta. E no dia 28 de dezembro, uma enxurrada de vídeo de influenciadores, incluindo de direita, fazendo análises aqui. Muitas dessas análises copiando o meu método, a minha forma de fazer vídeo, dando a entender que o Banco Central se precipitou a fazer a liquidação do Banco Master. Já primeiro eles contratam influenciadores, a mídia que eles puderem, para fazer você se questionar sobre a veracidade dos fatos e se talvez o Banco Master não fosse uma vítima. Leva a crer que essa decisão do TCU não foi nada técnica, ela já estava planejada há algum tempo. Eles já contrataram empresas e influenciadores para falar sobre isso e botar no teu inconsciente ou no inconsciente coletivo de que isso aqui é o correto a se fazer, parando as investigações, beneficiando de alguma forma a Daniel Vorcaro e todas as pessoas que ele pode vir a entregar, falar, ou a gente não sabe, simplesmente não sabe. E agora eu estou expondo isso, correndo o risco de tomar um processo de mais de 800 mil reais de um dinheiro que eu simplesmente não tenho, porque a gente não pode deixar isso acontecer. Lula, 30 segundos para você, depois 30 segundos para mim, porque o nosso tempo infelizmente acabou, mas eu estou aqui com o estômago realmente revirado. Fábio, isso que nós assistimos aí foi a direita comendo a direita, foi o processo da autofagia dos anões, né, que foi descrito lá atrás, em 2014, pelo João Santana, de que ocorreria e vem ocorrendo de maneira sistemática. Então, nós, né, ao furar essa operação DV do Daniel Vorcaro de financiar influenciadores nas redes, no ecossistema digital, para passar o recado que ele queria como uma gestão de crise, nós estamos expondo a autofagia dos anões e espero que as pessoas voltem ao bom leito, ao leito daqueles que estão aqui no ecossistema digital para explicar e não para confundir. Lula, super obrigado por ajudar a contar essa história tão importante sobre como a internet engana as pessoas que de boa fé acreditam nessa gente vendida que por qualquer trocado detrata instituições e coloca o seu dinheiro, a sua poupança em risco, tá? Essa é a lição para ser guardada. É isso aí, um abração, Lula, muito obrigado para você. Eu quero agradecer também a nossa audiência aqui, infelizmente não dá para falar mais nada, mas felizmente tem o N1 chegando aí agora e você vai poder ver tudo isso que foi dito aqui com um pouco mais de profundidade, tá bom? Olha, quero pedir para você, antes de encerrar, o seu voto na final do Prêmio iBest 2025. Para você votar, você vem aqui, olha, icl.com.br/iBest ou iBest, como queira, né? E vota na gente, a gente merece, tá? A gente aqui não aceita propaganda, principalmente porque a propaganda, a publicidade gera esse efeito de paralaxe. Ela contamina o noticiário e ela te engana para que você perca o seu dinheiro, perca até a sua dignidade na internet. Bom dia para você, obrigado pela audiência, vem aí o N1. Tchau, amanhã a gente se encontra aqui às 7 da manhã. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha. No Em Detalhes de hoje, a gente discute os meandros jurídicos do sequestro de Nicolás Maduro, que está sendo julgado nos Estados Unidos. Eu conversei com a professora da PUC de São Paulo em Direito Internacional, a Elaine Silva, a respeito desse assunto. Você acompanha hoje
a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero aqui.